Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para comentar uma decisão da Fundação Procon do Estado de São Paulo, que suspendeu as atividades de vendas online, venda pela internet, de três sites muito populares, muito conhecidos: Americanas, Submarino e Shoptime. Então, o que nós vamos comentar aqui é uma decisão da Fundação Procon SP que suspendeu, uma suspensão temporária por 72 horas, as atividades de vendas pela internet desses três sites. A primeira pergunta que você deve ter e que é preciso esclarecer: pode a Fundação Procon suspender as atividades de vendas de sites? Ou eu precisaria de uma decisão judicial? Porque a Fundação Procon não faz parte do Poder Judiciário. É um órgão do Executivo. Pode uma fundação, é um conjunto de bens reunidos para atingir uma determinada finalidade, nesse caso, a proteção do consumidor. Poderia uma fundação proferir uma decisão tão drástica como suspender por 72 horas as vendas desses três sites, Shoptime, Submarino e Americanas? Imagine você a quantidade de dinheiro que esses três portais irão deixar de arrecadar se ficarem 3 dias sem vender nada. Porque eles funcionam 24 horas, sempre vendendo. Então a primeira pergunta é essa: essa decisão é lícita? O Procon pode fazer isso? Resposta: sim, ele pode. Não é, obviamente, um processo judicial. Eu estou falando de um auto de infração. Anote aí: auto de infração, número 06375. 06375. Quem está no polo passivo desse auto de infração? Ou seja, quem está sendo acusado de desrespeitar o consumidor? É uma empresa chamada B2W, Companhia Global do Varejo. B2W, Companhia Global do Varejo. Então, essa empresa, que é responsável pelas atividades de vendas pela internet desses três sites, ela foi autuada, ela recebeu uma multa. E além da multa, também a pena de suspensão das atividades. Então, primeira pergunta: é possível o Procon fazer isso sem uma ordem judicial? Resposta: perfeitamente possível, tá? Temos previsão legal, é perfeitamente possível, então é uma decisão válida. Segundo questionamento: essa decisão, ela já vale agora? Amanhã o site já não vai mais estar no ar? Não, ela não é uma decisão imediata. É uma decisão que foi sim publicada no Diário Oficial, esse auto de infração foi publicado no Diário Oficial, mas ainda cabe recurso. Essa empresa, após a publicação no Diário Oficial, ela possui 15 dias para recorrer. Ou seja, essa decisão do Procon não tem efeitos imediatos, ainda é passível de recurso, e o recurso, no caso, será julgado pela própria Fundação Procon SP. Legal? Então, há a possibilidade ainda de um recurso. Tanto essa empresa pode recorrer da multa, é uma multa alta, uma multa de R$ 1.744.000, quanto da suspensão de atividades por 72 horas, que é a suspensão temporária. Então, se ela é imediata, a resposta: não, ela não é imediata. Mais uma questão que pode surgir é o seguinte: como isso será executado? Como isso será executado? Da seguinte forma: há uma comunicação para o e-commerce e o código de endereçamento postal, o CEP, ele não poderá ser incluído ali na data da compra, justamente para impedir a entrega. Se eu vendo pela internet e eu não permito que o usuário coloque o número do CEP para efetuar a compra e receber a mercadoria na sua casa, aí eu consigo impedir o site de efetuar a venda, tá? Essa é a forma de suspensão temporária de vendas pela internet, é o bloqueio do código postal. E uma última pergunta importante: o que essas empresas fizeram de tão grave
a ponto de receber essa pena administrativa, essa sanção administrativa. A questão aqui gira em torno da entrega. Quando você compra pela internet, você recebe a seguinte informação no site: prazo de entrega tantos dias úteis, ou em 7 dias, até 15 dias. Esse prazo, gente, ele vincula o fornecedor. O site que está vendendo um produto, quando te diz sua mercadoria irá chegar na data tal, ela tem que chegar. E se ela não chega, o consumidor ele pode pleitear um ressarcimento. Quero cancelar a compra, fui prejudicado pela não entrega. Imagine que você faz uma compra para entregar um presente de casamento. E você espera, obviamente, que o presente seja enviado antes do casamento. E no site você recebe a seguinte informação: não, você pode comprar, que será entregue em 7 dias úteis. Você faz as contas no calendário e você percebe, não, vai chegar antes da celebração. E aí o site não cumpre o prometido. Sabemos que no Código de Defesa do Consumidor, a informação veiculada pelo fornecedor vincula a sua atividade. Em outras palavras, se ele prometeu entregar no prazo X, a mercadoria tem que chegar no prazo X, sob pena de multa, cancelamento da compra, indenização, perdas e danos, a uma série de consequências patrimoniais decorrentes da inobservância do que foi prometido. O fornecedor prometeu, ele tem que cumprir. Agora, obviamente, existem situações, como caso fortuito, força maior, que esporadicamente podem acontecer. Aí, há até uma certa justificativa, não para desproteger o consumidor, pelo contrário, mas sim para obrigar o fornecedor a cumprir o prometido depois do prazo, ou cancelamento de compra, mas sem multa, sem suspensão de atividade. E por que então, nesse caso, houve uma acumulação tanto de multa quanto de suspensão temporária de atividade? Porque não foi um caso esporádico. Nós estamos falando de milhares de casos, milhares de promessas feitas em vendas online não cumpridas. E houve até um acréscimo desse número de reclamações por parte dos consumidores. Aqui eu estou com os dados, um acréscimo de 246%. É muita coisa, gente. Pulou de 1.479 reclamações, 1.479 reclamações, para 3.635 reclamações. Há um número enorme de pessoas insatisfeitas, um número enorme de promessas feitas pelo fornecedor não cumpridas. Eu estou falando em prejuízo para o consumidor em um número muito significativo. Esses primeiros 1.479 casos, as pessoas foram até o PROCON, elas reclamaram, as empresas foram autuadas e agora isso vem acontecendo novamente, ou seja, reincidência. Há um descaso com essa preocupação de defesa do consumidor. O próprio PROCON e suas constantes autuações não estão surtindo efeito, ou seja, a multa não é mais suficiente. Por isso, o PROCON elevou o grau da sanção para um outro patamar. Vamos suspender as suas atividades. Legal? Por isso, houve esse acréscimo sancionatório nessa questão, por conta da reincidência e por conta do acréscimo de quase 250% no número de reclamações, de autuações. Então, essa é a decisão. Última informação importante: o que acontece se a B2W recorrer e perder? Se ela recorrer e perder, aí ela é obrigada a cumprir essa decisão do PROCON, ou seja, você terá suas atividades suspensas por 72 horas. Caso ela não cumpra, porque quem vai mexer no sistema dela é ela. Caso ela não cumpra e continue vendendo, ou seja, ela desrespeita essa decisão do PROCON, aí ela pratica o crime do artigo 330 do Código Penal, que é o crime de desobediência. Eu tenho uma decisão administrativa, eu tenho uma sanção imposta e há um descumprimento voluntário, acarreta desobediência.
Legal? Então, essas são as informações, esse é o fato. Eu entendo que, agora apresentando a minha opinião, só para complementarmos, eu entendo que a suspensão temporária de atividades, no meu entender, não é uma boa estratégia. Se você inibe a atividade empresarial, você pode acarretar prejuízos grandes para essas empresas. Esses prejuízos, obviamente, serão suportados pela empresa e seus empregados. Podemos ter pessoas sendo demitidas por conta desse reflexo patrimonial sancionatório. E isso, na minha opinião, atinge um direito social do trabalho. Indiretamente, você coloca o direito social do trabalho em risco para defender o consumidor. Então, eu creio que nesse checks and balances, nessa briga entre bens jurídicos importantes tutelados, deve sempre haver uma ponderação, uma proporcionalidade, uma multa sempre vinculada à questão do faturamento da empresa. Vamos mexer no lucro da empresa e não em sua própria estrutura e não inviabilizar a sua própria atividade. Minha opinião, sei que ficarei minoritário nessa questão, a maioria deve concordar com a decisão do PROCON e vamos esperar que essa decisão seja efetivamente concluída após o recurso e, caso executada, que surta os esperados efeitos, que essas empresas se estruturem melhor e que cumpram os prazos de entrega para o consumidor. Ninguém obriga a empresa a entregar em 24 horas. A empresa estipula o próprio prazo de entrega. É o livre mercado que faz com que elas invistam mais nessa questão. Mas, a partir do momento em que ela escolhe 7 dias úteis, ela tem que cumprir 7 dias úteis, porque ela cria uma expectativa para o consumidor. E não importa se ela agiu por culpa. Ah, eu não calculei direito, eu fui negligente, eu fui imprudente, porque a responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor é objetiva. O fornecedor responde de forma objetiva, não importa a culpa, certo? Esses são os comentários que eu trouxe aqui para vocês a respeito dessa importante decisão exarada pelo PROCON de São Paulo. Tchau, tchau.